Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, domingo, nossa Páscoa semanal. Quero cumprimentar você, dileto e amado ouvinte deste programa, aqui da nossa diocese, e também o ouvinte de outras localidades. Hoje é o nosso terceiro dia da novena em honra ao Natal de Jesus. E nós estamos seguindo neste ano os pensamentos de Santo Afonso Maria de Ligório para nos orientar na meditação de tema tão importante. Hoje ele nos apresenta a expectativa do parto da Virgem Maria. E cita Isaías 25:9. Esperemos por ele, e ele nos salvará. Olha que tema bonito. Muito embora, diz ele, a Divina Mãe conhecesse perfeitamente a grande honra que lhe adivinha por trazer um Deus no seu seio e os grandes tesouros de graças que iam merecendo, dando abrigo a seu Senhor, todavia foram tão grandes e tão veementes os seus desejos de ver o Salvador nascido, que em comparação deles pareciam frios os ardentes desejos dos patriarcas e dos profetas, que durante 4.000 anos fizeram violência ao céu, dizendo: envia aquele que deves enviar. Esses desejos nasciam na Santíssima Virgem de um amor duplo. Em primeiro lugar, amava com terníssimo afeto o seu divino Filho, e por isso desejava dá-lo à luz para vê-lo, abraçá-lo e provar-lhe seu amor, apresentando-lhe toda sorte de serviços. Ademais, o coração da Virgem estava possuído de amor ardente para com o próximo. Por esta razão, apesar de prever o modo desumano como os homens haveriam de acolher e tratar Jesus Cristo, anelava pelo momento de manifestar ao mundo seu Salvador e de enriquecer o universo com aquele bem supremo e com as graças infinitas que ele queria comunicar às nossas almas. Mais ardente do que o desejo de Maria ou de Jesus, achando-se ainda no seio de Maria, ansiava pela hora de seu nascimento, a fim de realizar a obra da redenção do gênero humano e cumprir com a sua missão conforme a vontade do seu Pai Celestial. Parece, por assim dizer, que desde então exclamou que depois de crescido falava de sua paixão, disse aos discípulos: "Ah, como sofro, enquanto não vir realizado na cruz o batismo de sangue com que devo ser batizado." Contudo, apesar disso, não quis nascer antes do tempo, para assemelhar-se a todos os outros mortais. Conservou-se ali escondido, como que em recolhimento, em preparação para a sua futura entrada no mundo, empregando todos aqueles momentos preciosos em oração e contemplação. Desta sorte, quis ensinar-nos que nos preparemos bem para o recebermos, que nos recolhamos frequentes vezes em nós mesmos, em silêncio e recolhimento, longe dos tumultos mundanos, antes de tratarmos com os homens e entregarmos-nos aos trabalhos do ministério. Aproveitemo-nos de tão belas lições que o Divino Salvador nos dá desde antes de nascer. Entretanto, unamo-nos aos nossos desejos de o vermos em breve nascido, aos dos patriarcas de São José, da Santíssima Virgem e da Santa Igreja Católica. Diante do mistério de Nosso Senhor, a nossa atitude é de adoração, de contemplação. Eu já ouvi de muitas mulheres relatos de mães que sonham com os filhos que elas trazem no ventre.
E Santo Afonso faz toda essa alegoria de palavras, de mística em torno do mistério do parto e da gestação de Jesus, tão interessantes para nós, para motivar a nossa espiritualidade. E ele fala desse sonho de Maria de que nascesse logo o Salvador. Não obstante, Nossa Senhora, já pelas profecias que ela muito bem conhecia, e tendo consciência que seria a mãe do Verbo, já preparava no seu coração a sua resignação diante da dor do filho que nasceria para a salvação do mundo. Uma mãe, quando concebe, sempre tem no coração esse desejo grande de que nasça logo o filho, para contemplar, para ajudar, para dar o banho no neném, para empacotá-lo, para embrulhá-lo, para dar-lhe o alimento. É muito bonita essa dimensão da maternidade. E Nossa Senhora nos ajuda muito a ver isso. Essa maternidade tão importante que é uma espécie de manto que cobre o fruto das entranhas, que cobre aquele que veio do seio. Nossa Senhora soube muito bem cuidar do menino Jesus. Essa dimensão da maternidade ela é muito importante e a gente precisa desenvolvê-la. Outro dia uma senhora partilhava comigo que não conseguiu ter filhos. Teve 3 gravidezes que não vingaram e ela partilhava comigo do sofrimento que foi na primeira e na segunda gravidez, que ela tinha revoltas muito grandes no coração. Mas ela teve a graça de ser acompanhada e orientada por um sacerdote piedoso e muito humano, muito orante, um padre muito regado à santidade, que soube preparar o coração dela para aceitar essas realidades, e ela terminou por não ter conseguido gerar os filhos que nasceram antes do tempo e morreram, 3. Hoje ela não tem filhos, mas ela compartilhava comigo a alegria da maternidade espiritual que ela assumiu na sua vida em relação aos sobrinhos e também aos sacerdotes. Ela adotou em espírito 3 sacerdotes, que só ela sabe os nomes, para que ela possa exercer de forma espiritual esse zelo, esse cuidado da maternidade espiritual pelos sacerdotes. E ela me partilhava que sentiu assim esse desejo de rezar por esses 3 sacerdotes, e ela partilhava também a força do fruto desta oração. Eu sei que às vezes tem alguns sacerdotes que não acreditam nisso. E nós temos esses grupos que vão crescendo mundo afora, já tem até documentos da igreja acerca disso. A própria Sagrada Congregação para os Clérigos, ela escreveu um documento muito importante, interessante, propondo esta belíssima prática da espiritualidade, da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Tem um livrinho pequenininho que traz esse documento, Adoração Eucarística pela Santificação dos Sacerdotes e Maternidade Espiritual. Cresce o número de mulheres piedosas que rezam pelos sacerdotes. E isso ainda é do tempo de Dom Cláudio Rumes e do Mauro Piacenza, que escreveram esse pequeno documento, esse obséquio, em 2007, no dia 8 de dezembro, e incentiva essa atividade da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Os papas falaram disso durante muitas vezes, né? Então a gente precisa estar aberto a estas práticas tão importantes, porque Nossa Senhora, ela viveu essa dimensão de uma maternidade profunda. E toda mãe é chamada a viver essa maternidade espiritual. Se você não foi capaz de gerar, por que não exercitar
esta maternidade espiritual pelos sacerdotes. Aqui na Diocese de Formosa, depois que a gente implementou alguns grupos e muitas mulheres têm essa prática, canta o ofício Nossa Senhora, reza o rosário pelos padres, a gente percebeu um crescimento espiritual no nosso clero. A gente percebe os padres com mais alegria, com mais dedicação, com mais amor à obra, e também a gente percebe um grau de santidade maior nos sacerdotes. Então a maternidade espiritual de Nossa Senhora por Jesus, ela precisa ser também exercida pelas mulheres como maternidade pelos sacerdotes. A antífona de entrada da missa deste domingo, muito importante, traz para nós o versículo 8 de 45 de Isaías. Céus, deixai cair o orvalho, nuvens, chovei o justo. Abra-se a terra e brote o Salvador. Esses cantos próprios do Advento, eles trazem uma alegria muito grande ao nosso coração. O Advento é realmente um tempo de alegria. É um tempo doce. É um tempo que vai nos revestindo desses aspectos tão profundos do Natal que nos enche de alegria, né? E Nosso Senhor é esse orvalho que vem do seio de Maria à nossa terra. É como essa chuva doce que cai do céu para os justos. É como se a terra se abrisse e brotasse assim o Salvador. E Nosso Senhor quer que o nosso coração seja esse terreno que se abre à sua bondade, à sua salvação. Sobretudo nós, sacerdotes, devemos cultivar muito esse movimento interior nosso, de abertura do nosso coração, para que esse orvalho da manhã possa umedecer a nossa alma, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria de um padre deve ser esta união permanente e perene com nosso Senhor Jesus Cristo. O padre é alter Christus, ele representa Jesus para os outros. Não tem ministério tão bonito e tão profundo, tão extenso como o ministério do sacerdote. Não para que o padre se torne uma pessoa vaidosa, não é isso, porque é um ministério grande. O ministério sacerdotal é maior do que nós. Então nós somos esses servos que submetemos a esse amor de Deus para servi-lo no nosso ministério. Que Cristo brote no coração de tantas pessoas através do nosso trabalho. Pai de bondade, abençoe os nossos grupos de novena do Natal, as famílias que estão se reunindo para rezar esta novena tão piedosa. Dai-nos, Senhor, essa alegria de vivenciarmos a nossa fé cristã em comunidade, servindo a Ti. Aumenta o vigor das nossas comunidades, que elas sejam comunidades missionárias, acolhedoras, comunidades da palavra, do pão, da caridade, da missão. Dai-nos, Senhor, essa graça de viver a fé em profunda comunhão uns com os outros, neste alvorecer do Santo Natal deste ano. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Um abençoado Natal, uma abençoada novena com a sua família e a sua comunidade. Até amanhã, se Deus nos permitir.